Olá, meu nome é Maristela Freitas, eu sou psicóloga sistêmica e aqui no canal a gente fala sobre saúde mental, relacionamentos, autoconhecimento e psicologia sistêmica. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos. Fim de ano chegando e junto com as luzes de Natal, as festas, os reencontros, às vezes também vem aqueles sentimentos desconfortáveis, até difíceis de nomear, e um deles é a solidão. Mesmo rodeado de pessoas, você ainda pode sentir um vazio, uma sensação de desconexão, como se estivesse ali, mas não pertencesse mais àquele local ou àquela situação. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. O que a solidão pode estar tentando te dizer e como olhar para ela de uma forma diferente, mais compassiva e consciente. Na psicologia sistêmica, a solidão ela não é vista apenas como uma emoção isolada dentro do indivíduo, mas como um sinal relacional. Bateson já dizia que nada existe de forma independente ou isolada. Ou seja, o que a gente sente é parte de uma teia de relações com os outros, com o tempo e com a nossa própria história e também, claro, com o contexto em que vivemos. A solidão, então, não é só a ausência de companhia, é muitas vezes a percepção de um desencontro consigo mesmo, com as pessoas ao seu redor ou com o sentido que você dava às coisas. Wolfman e Maturana falavam da autopoiese, que é a capacidade que a gente tem de nos reconstruirmos e nos reorganizarmos dentro das relações. Quando sentimos solidão, talvez o sistema ao qual pertencíamos, seja ele família, grupo de amigos, relacionamento, trabalho, rotina, já não está mais fazendo tanto sentido para quem a gente está se tornando, para quem a gente se tornou. Às vezes pode ser doloroso, mas também é um sinal de transformação. Você já sentiu que não se encaixava mais em um lugar que antes lhe parecia muito confortável ou muito familiar? Talvez essa sensação de não pertencimento seja o jeito que o seu sistema emocional encontrou de te avisar que você está crescendo, você está mudando e é hora de reorganizar as suas conexões. A solidão ela pode se manifestar de muitas formas diferentes. Pode ser aquela tristeza leve que aparece ao ver fotos antigas ou a vontade de se isolar nas festas de fim de ano, por exemplo, né? A gente está falando esse mês sobre fim de ano, então eu vou abordar esse período aqui. Então, mesmo quando você ama muito aquelas pessoas, aqueles encontros, ainda aparece aquela vontade de ficar sozinho, de ficar mais recluso. Às vezes, ela pode aparecer como uma irritação, uma impaciência ou até uma necessidade de provar que está tudo bem, quando na verdade não está. Claramente tem algo errado ali, algo desencaixado. E como vocês sabem, eu amo metáforas, eu trouxe uma metáfora para a gente pensar também sobre esse tema. A solidão, ela é como uma casa que antes estava cheia, mas que de repente o silêncio começa a ecoar pelos cômodos. No começo, você até tenta preencher esse silêncio com algum barulho, seja eles compromissos, redes sociais e outras distrações. Mas em algum momento você acaba percebendo que o silêncio ele está pedindo, na verdade, para ser ouvido e não preenchido. Cetino falava sobre a importância da curiosidade no processo terapêutico e talvez seja isso que a solidão pede pra gente, né? A curiosidade. Em vez de lutar contra ela, em vez de ficar se distraindo, a gente pode chamá-la para tomar um café, sabe? E perguntar algumas coisas, como por exemplo, o que essa solidão está tentando me mostrar? O que eu tenho sentido falta de viver? E uma outra pergunta é, será que eu estou presente de verdade nas relações que eu tenho? A solidão, às vezes, é o eco de uma relação que ficou lá no passado, mas também pode ser um convite para criar novas formas de se conectar de forma mais autêntica, mais livre, mais leve e menos automática. E aqui entra ainda um ponto importante.
No fim do ano, somos normalmente bombardeados por imagens de felicidade, plenitude, união. Parece que a família dos outros é sempre muito perfeita, né? Então é natural sentir que há algo errado com você e esse não é o seu momento interno, né? Mas sentir solidão não significa estar quebrado, significa estar em movimento, talvez mudando de fase, de ciclos, de lugares mesmo, de pessoas. A solidão vista pela lente sistêmica pode ser uma comunicação, uma mensagem que o sistema está tentando reorganizar. McDowell e Knudson falam sobre o conceito de padrões relacionais, formas repetidas de se conectar ou se proteger que surgem nos vínculos. Às vezes, a solidão vem porque estamos tentando sustentar vínculos onde já não há troca. Outras vezes, ela aparece porque nos acostumamos a cuidar tanto dos outros que esquecemos de nos incluir nesse cuidado. E se a solidão, na verdade, estiver tentando te dizer: volta para você, encontra o teu centro, olha para essa parte que você deixou de lado para caber nos lugares. Quando a gente começa a escutar a solidão com curiosidade, ela deixa de ser um fardo e se torna uma ponte, uma passagem entre o que já foi e o que está nascendo. Maturana dizia que nós somos seres de amor e tudo que nos afasta desse estado tende a nos adoecer. Talvez a solidão seja a distância entre o que você vive e o que o seu coração está pedindo para você viver. Eu vou deixar aqui algumas perguntas para você refletir com você, com o seu cliente, tá? Então, o que faz você se sentir vivo hoje? Que relações ainda refletem quem você é? E que espaços você ocupa por costume e não mais porque faz sentido para você, porque você quer estar ali? Essas são perguntas que na terapia, por exemplo, costumam abrir caminhos muito potentes de reconexão consigo e com o mundo. Se você está sentindo solidão neste final de ano, talvez o convite não seja fugir dela, mas escutá-la. A solidão, ela pode estar te dizendo que algo em você já está pronto para mudar, para se reconstruir, para se aproximar mais da sua verdade. Às vezes é no silêncio e no vazio que encontramos o espaço necessário para que algo novo possa florescer. Então, em vez de tentar preencher a solidão, tente acolhê-la com presença, gentileza e curiosidade. Às vezes a gente acaba ficando muito receoso porque não conhece aquele lugar diferente, né? Tem medo da mudança, tem medo do novo. Mas a gente só consegue viver algo diferente se a gente faz algo diferente. E a gente só vai saber disso vivendo. Mesmo que a gente treine, ensaie, fantasie, todo esse exercício de visualização, ele é feito com o conteúdo que a gente já conhece, com aquilo que a gente já visualizou. É válido, mas para viver algo novo, a gente vai precisar sim correr esse risco e assumir os riscos. E se esse tema te tocou de alguma forma, talvez seja o momento de olhar para isso com mais profundidade, cuidado e respeito, com o apoio de um profissional dentro de um processo terapêutico. Aqui no canal a gente fala muito sobre essas transições da vida e como elas nos convidam a crescer de forma mais consciente. Mas os vídeos não substituem a terapia. Então, se você tem interesse em iniciar um processo terapêutico comigo, entre em contato e a gente bate um papo pra gente ver aí como a gente pode cuidar melhor da sua saúde mental. E se você quiser continuar esse caminho de autoconhecimento aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu like e também você pode compartilhar esse vídeo com alguém que pode estar precisando ouvir sobre solidão e entender um pouquinho mais sobre esse sentimento. Eu te vejo no próximo vídeo.